Olá pessoal, nesta aula vamos falar da classificação de serviços públicos e tratar com mais detalhes dos serviços públicos federais, estaduais e municipais. Na doutrina nós encontramos inúmeros critérios que são empregados para classificar os serviços públicos. Eu selecionei aqui 6 critérios apenas para dar um panorama dessas classificações. Nós podemos, em primeiro lugar, classificar os serviços públicos pela competência federativa, ou seja, verificar qual é o ente da federação, União, Estados, Distrito Federal ou municípios, que tem a incumbência de zelar, de cuidar, organizar e prestar um determinado serviço público. Ou seja, pela competência federativa, nós vamos verificar quem é o titular de um determinado serviço público e que tem essas competências primárias de organização e de prestação. Um segundo critério é o da exclusividade. E aí nós vamos analisar se uma determinada atividade que é denominada serviço público é prestada isoladamente por um determinado ente da federação ou se sujeita à titularidade comum ou à titularidade compartilhada. Um terceiro critério é o da fruição. Se nós conseguirmos analisar um serviço público pela fruição, nós então poderemos dividi-los em serviços públicos divisíveis e serviços públicos indivisíveis. Ou seja, pelo critério da fruição, o que nos interessa é verificar se é possível mensurar o quanto um determinado tipo de serviço é utilizado, é consumido por uma determinada família ou por um determinado indivíduo. O quarto critério é o da remuneração e por meio dele nós diferenciamos serviços públicos onerosos e serviços públicos gratuitos. O quinto critério é o do objeto e por meio dele nós separamos os serviços públicos de acordo com o setor. Serviços públicos de transporte, serviços públicos de geração de energia, serviços públicos de telecomunicações e assim por diante. E, em sexto lugar, nós podemos fazer uma classificação dos serviços pela forma de execução. E nós já vimos isso. Os serviços públicos podem ser executados diretamente pelo titular, eles podem ser ainda executados indiretamente por um delegatário de serviço público, que pode ser uma concessionária, uma permissionária e assim por diante, tá certo? Nesta aula nós vamos analisar com mais cuidado a classificação dos serviços pelo critério da competência. Nós vamos verificar, portanto, a distribuição da titularidade dos serviços públicos pela federação. Por que é que o legislador distribui os serviços públicos pela federação? Por que é que o legislador atribui um determinado serviço à União, um outro serviço ao Estado da Federação e um outro serviço aos municípios? Por que toda essa distribuição? Bom, não existe um único critério, não existe uma única razão para explicar essa distribuição dos serviços públicos pela federação. Nós temos várias razões para isso. É possível que essa distribuição ocorra para promover a eficiência, para ampliar a proximidade do Estado em relação à população, para elevar a legitimidade do Estado, para incrementar o controle social ou mesmo para otimizar a exploração de recursos ambientais. Essas são algumas das razões que justificam por que um determinado serviço está com a União e um determinado serviço, diferentemente do primeiro, é lançado sob titularidade de um município ou de um estado. Tá bom? Apenas aqui para exemplificar, vejam que nós temos inúmeros artigos que tratam dessa matéria na Constituição. O artigo 21 ele é muito relevante porque ele traz uma série de serviços públicos federais, uma série de serviços públicos da União, como o serviço postal, o serviço de geração de energia elétrica, de transmissão de energia elétrica, de transporte ferroviário, de transporte interestadual terrestre de passageiros e assim por diante. Eu poderia dar vários exemplos aqui
de serviços públicos federais, de serviços públicos de titularidade da União. Muitos deles estão mencionados no artigo 21. É claro que há vários outros artigos na Constituição que tratam dessa matéria, que prevêem serviços públicos e inclusive federais, mas o 21 eu diria que é o principal artigo nesse campo. O artigo 25, por sua vez, fala de serviços públicos do Estado, indicando especificamente o serviço local de gás canalizado. Então, vejam, é um serviço local, porém que tem titularidade, que se sujeita à titularidade estadual. E o artigo 30 também é muito importante, o artigo 30 da Constituição, porque ali nós encontramos muitos serviços públicos locais, como serviço de iluminação pública, serviço de limpeza urbana e outros serviços que sejam de interesse local, desde que, naturalmente, a Constituição não tenha rotulado aquela atividade como serviço estadual ou federal. Então, se nós tivermos uma atividade de interesse local que seja serviço público, a princípio, A princípio, caberá então ao município cuidar daquela atividade, a não ser que a Constituição expressamente tenha atrelado aquela atividade ao Estado ou à União. Vou dar o exemplo dos serviços públicos funerários. A Constituição não fala diretamente dos serviços públicos funerários, mas esse é claramente um serviço de interesse local. Então, como a Constituição não atribui o serviço funerário ao Estado ou à União, nós vamos utilizar essa regra do artigo 30 e, portanto, concluir que o serviço público funerário é um serviço público municipal. Bom, em regra, como visto até agora, nós podemos ter serviços públicos federais, serviços públicos estaduais e serviços públicos locais ou municipais. No entanto, existem alguns tipos de serviços públicos que são distribuídos por todos os entes da federação. Por exemplo, educação. Tanto a União quanto os estados e os municípios podem titularizar serviços de educação e desempenhar esses serviços. Então, esse serviço é de titularidade comum. Um município, um estado e a União vão ser, ao mesmo tempo, titulares desse serviço de educação. O que a Constituição faz é, geralmente, atribuir uma prioridade de atuação para cada nível federativo. Então, por exemplo, a Constituição atribui uma prioridade para a União, que deverá se dedicar ao ensino público universitário. Já os municípios deverão se dedicar ao ensino público básico. Então, vejam que o serviço público é de titularidade comum. Todos têm titularidade. Um município, se quiser, pode criar universidades públicas, pode ser o titular de serviços públicos universitários, mas essa não é a sua prioridade constitucional. No entanto, isso não impede, ainda que não seja sua prioridade, isso não impede que o município atue nesse campo. Da mesma forma, o Estado. O Estado pode, se quiser, criar universidades, também, se quiser, pode criar escolas de ensino primário, de ensino básico e assim por diante. Ainda que o ensino básico não seja a sua prioridade, o Estado pode atuar naquele nível, tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês é que certos serviços estão sob titularidade de um único ente. Por exemplo, geração de energia ou transmissão de energia. Esse é um serviço da União. Estado e município, em regra, não vai agir em geração e transmissão de energia, ou mesmo em distribuição de energia. A mesma coisa ocorrerá com telefonia fixa. Em regra, telefonia fixa, embora aceite flexibilizações, é um serviço público de competência da União. Estados e municípios não entram nessa matéria. Porém, em educação, em saúde, em cultura e esporte, sempre que essas atividades forem desempenhadas como serviços públicos, nós teremos titularidade comum. Por quê? Os três entes da federação poderão ser titulares, agindo cada um de maneira interdependente, e desempenhando essas atividades que são essenciais para a população. Tá bom? Diferentemente da titularidade comum, nós vamos ter ainda a titularidade compartilhada. Então, vejam, na titularidade comum, eu tenho o mesmo serviço que pode ser da União dos Estados e Municípios. Agora, na titularidade
Compartilhada, a situação é um pouco diferente. Por quê? Porque aquele serviço é de vários titulares que devem geri-lo de maneira conjunta. Isso é muito interessante. Os serviços públicos de titularidade compartilhada, eles não são isoladamente de um ou outro ente da federação. Eles pertencem em parte a um ente e em parte a outro ente. E, portanto, ambos devem agir de maneira conjunta para gerenciar aquele serviço público compartilhado. Vejam, de maneira geral, não é comum encontrar essa expressão serviço público compartilhado ou serviço público partilhado. No entanto, a Constituição fala de funções públicas de interesse comum no artigo 25, parágrafo 3º. Quando a Constituição fala de funções públicas de interesse comum, nada mais a Constituição faz que tratar aí dos serviços públicos partilhados. Então vejam, o que eu estou querendo dizer é que ao consagrar o conceito de função pública de interesse comum, a Constituição, não é, está indiretamente ou de maneira implícita tratando de serviços públicos de titularidade compartilhada. Então ela não usa essa expressão, mas essa expressão está implícita, está embutida no conceito de função pública de interesse comum. Essas funções públicas de interesse comum surgem especificamente nas chamadas unidades regionais, ou seja, nas aglomerações urbanas, nas micro-regiões e nas regiões metropolitanas. E essas unidades regionais, como nós sabemos, são objeto do Estatuto da Metrópole, a Lei 13.089, cujo artigo 2º define a função pública de interesse comum como uma política pública ou uma ação nela inserida cuja realização por parte de um município isoladamente seja inviável ou cause impacto em municípios limítrofes. Então vejam, se um município está ali isolado dentro de um estado, ele está ali numa determinada região em que não haja uma região metropolitana ou uma aglomeração urbana. Aquele município tem lá o seu serviço de saneamento básico, o seu serviço de limpeza urbana, de drenagem de águas pluviais, não é? Águas da chuva, de tratamento de esgoto e assim por diante. Ali, aquele serviço de saneamento é um serviço de titularidade municipal, ainda que venha a ser prestado, não é, por empresas privadas ou por uma empresa estadual. Tá? Então, o serviço ali de saneamento é um serviço de titularidade municipal. Porém, se um outro município, não é, no mesmo estado, estiver inserido numa região metropolitana e essa região metropolitana criada por uma lei estadual tiver considerado que o saneamento básico é uma função pública de interesse comum, então, para aquele município, a situação do saneamento será um pouco diferente. Por quê? Porque o saneamento para aquele segundo município que está na região metropolitana já não é mais apenas um serviço público local. O saneamento para aquele município que está na região metropolitana é um serviço público de titularidade compartilhada, ou seja, é uma função pública de interesse comum por força de lei, ou seja, por força da lei que criou aquela região metropolitana. E se assim for, isso significa que aquele município que tem que desempenhar as atividades de saneamento terá que tomar todas as decisões também com os outros municípios da região metropolitana e com o Estado. Por quê? Porque aquele serviço já não é um serviço apenas seu, já não é um serviço público de titularidade isolada, mas sim um serviço público de titularidade compartilhada, uma função pública de interesse comum. Eu coloquei então aqui para vocês esse quadro resumo, não é? Para nós entendermos melhor esses conceitos que são difíceis, que são bastante complicados, não é? Então, nós temos serviços públicos sob titularidade isolada da União, dos estados ou dos municípios, nós temos serviços públicos sob titularidade isolada, porém comum, ou seja, cada um tem o seu serviço, mas esse serviço não é monopolizado por um único nível da federação, então
Esse serviço pode ser executado por todos os níveis simultaneamente, como nós temos em educação, em saúde e também em cultura. E nós temos o serviço sob titularidade compartilhada, que são as chamadas funções públicas de interesse comum, que aparecem nas unidades regionais, ou seja, nas regiões metropolitanas, nas micro-regiões e nas aglomerações urbanas.